Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui em casa tomando meu café nessa canequinha maravilhosa, o café fica mais gostoso, relembrando os melhores títulos, as melhores conquistas do meu Mengão, vocês sabem disso. E hoje eu vou estar aqui com vocês passando um pouquinho sobre esportes de precisão. Mas enquanto isso, vou terminar meu café e já já passo tudo sobre esportes de precisão para vocês. Esportes de precisão. Hoje a nossa aula nós vamos estar falando sobre os esportes de precisão. Aqui algumas figuras para demonstrar quais são, quais nós vamos estar falando bem rapidamente. E Gonzalez, ele escreveu um livro em 2004 e baseado em uma classificação dos esportes proposta por ele, basicamente o autor ele divide os esportes em dois grandes grupos, que seriam os esportes que compreendem uma relação ou oposição direta, um confronto dentro de uma quadra, com confronto físico com os adversários, e aqueles que não há esse tipo de relação, esse confronto realmente, né? Depois de dentro de cada um desses grandes grupos, Gonzalez ele propõe subdivisões de acordo com a lógica de desempenho que prevalece em cada modalidade, sendo que no caso dos esportes de interação com os adversários, teríamos os esportes de invasão, que nós já estudamos, que é que a gente invade a quadra um do outro. Os esportes de rede também já estudamos, que é aquele esporte que tem a rede no meio, né? Os de luta, que são os de combate, que também já falamos sobre os esportes de combate, ou o de combate, que eu já falei, né? E os esportes de taco, campo e taco, que ainda não falei, e que basicamente são beisebol, cricket e alguns outros esportes que utilizam o taco para poder jogar. Já nos esportes sem oposição, encontraríamos os esportes de marca, que nós vamos falar ainda, os estéticos e os de precisão, que nós vamos estar falando hoje, que são os esportes que serão enfatizados nesse tema, nessa aula de hoje. Ok? Os esportes em que os adversários não interagem sem oposição direta, que são esses que nós vamos estar falando hoje, o que serve para avaliar o vencedor é a comparação dos desempenhos dos participantes. No caso dos esportes de precisão, essa comparação ela é feita em relação à eficiência em atingir ou alcançar determinado alvo ou objeto. São exemplos desses esportes: arco e flecha, bocha, boliche, tiro ao alvo, golfe, curling e outros esportes a mais também, que eu vou estar falando mais na frente para vocês melhor. Mas o que são esportes de precisão, né? A gente precisa saber o que é realmente, né? São aqueles cujo objetivo principal é arremessar, bater, lançar um objeto. Quais seriam esses objetos? Bocha, bola, bolão, flecha, projeto. O que é esse projeto? A gente já ouviu falar projétil, já ouviu falar bala. Projeto é o equipamento, né? Aquele objeto que você coloca na espingarda ou no revólver, procurando acertar um alvo específico fixo ou em movimento. Para ver quem ganhou a prova nas modalidades desse tipo, leva-se em consideração o número de vezes que um atleta tentou acertar o alvo. Leva uma vantagem na pontuação quem conseguir acertar o alvo no menor número de tentativas. Ou então se compara uma proximidade do objeto arremessado em relação ao alvo, mais perto ou mais longe que o adversário. Entre outras características comuns nesses esportes, destaca-se a importância do controle do movimento do atleta no manejo preciso do objeto. Ou seja, o atleta tem que ser muito tranquilo, ele tem que ser preciso para enviar aquele objeto a uma determinada marca ou fazer a mira corretamente para acertar melhor onde tem uma pontuação melhor. Nesses esportes,
é muito mais importante ter boa pontaria e fazer com velocidade, força, resistência física, que são capacidades motoras muito importantes, entre outros tipos de esporte. É provavelmente por isso que uma média de idade dos atletas dessas modalidades é mais alta do que nos demais esportes que a gente já viu, né? Então, outros esportes, o que está acontecendo? A idade está sendo cada vez menor. Já nesses esportes de precisão, por todas essas destrezas para ter uma boa pontaria, calma, paciência, a idade dos atletas a média de idade é um pouco mais elevada, certo? Existem 4 características do jogo de mira, né? A primeira, qual é? Serem jogos individuais, né? Jogos de mira são jogos individuais, só uma pessoa joga, tá? Tem os adversários, mas eu jogo contra os meus adversários, não tem uma equipe para jogar junto comigo. Segunda característica, possuir um alvo, né, para você jogar. Terceira, lançador e objeto a ser lançado. Ou seja, precisa de uma pessoa para lançar e um objeto para ser lançado também. E a quarta característica é manter uma relação de proporção de tamanho e distância entre alvo e objeto lançado que garantam a dificuldade necessária para tornar o jogo de precisão. Ou seja, você tem que ter essa proporção, né? Tamanho, distância entre alvo, ou tamanho ou distância, né? Entre o alvo e o objeto que você vai lançar, que vai estar dificultando esse trabalho seu, onde você tem que ter uma precisão muito grande para conseguir chegar a esse jogo de mira ou os jogos de precisão. Quais são exemplos de jogos de precisão? Nós temos aqui bola de gude, é um jogo de precisão. Tiro ao alvo com estilingue, bola da latinha, ou com a própria arma nos Jogos Olímpicos, né, que existe as modalidades. Jogo de dardo, né, golfe, arco e flecha, sinuca, boliche, os jogos eletrônicos de tiro, que vocês sabem muito bem disso, né? Jogos de argola, bocha. Bocha eu deixei por último porque eu quero falar rapidinho para vocês. Bocha é uma modalidade paraolímpica somente. Somente pessoas com deficiência que jogam a bocha. Ah, mas aqui em Catalão, lá na Praça do Pio Gomes, tinha um campo de bocha, realmente. E lá não tinha só deficiente, realmente. Eram pessoas que jogavam para diversão, né? Mas a bocha como competição somente para pessoas especiais, né? Nas Paralimpíadas. Agora uma curiosidade, que a gente já está encerrando a nossa aula, é que a primeira medalha olímpica conquistada pelo Brasil foi um bronze, foi a de um bronze num esporte de precisão, uma prova de tiro em equipe disputada na Antuérpia, em 1920. Né? E também, dentro dessa Olimpíada, nós tivemos mais outras medalhas, outras 2 medalhas, também pelo tiro. E, para destacar, o tenente do Exército Guilherme Paraense entrou para a história do esporte brasileiro em 3 de agosto de 1920. Ou seja, esse ano, nós vamos ter o quê? Quantos anos? Respondido, né? Então, nós vamos ter o centenário esse ano da primeira medalha olímpica conquistada, né? Ao conquistar a primeira medalha de ouro para o Brasil em Jogos Olímpicos, o militar ele foi campeão na prova de pistola, de tiro rápido na Antuérpia, na Bélgica. Era a estreia do Brasil em Jogos Olímpicos. O Brasil ele participou com uma delegação de 22 atletas de diversas modalidades. E nessa competição, nessas Olimpíadas, né, só as provas de tiro
conquistaram 3 medalhas, né? Então foram a primeira medalha olímpica conquistada pelo Brasil foi na prova de tiro, no esporte de precisão, correto? E aqui nós temos algumas modalidades, o arco e flecha, o tiro, a bocha, que é esse que está aqui em cima, esse atleta que está aqui em cima, né, do Brasil, jogando uma bola com o objetivo de aproximar de uma outra bola, ficar mais próximo de uma outra bola. Do lado aqui nós temos a sinuca e também o golfe, né, todos esportes de precisão, certo? E agora, o que eu quero dizer para vocês? Que vocês possam fazer a minha atividade, responder as questões com bastante atenção. Leia com cuidado, com muita atenção as nossas instruções, ok? Um grande abraço, até a próxima e se cuidem, ok?